Eu sou aluno Thiago do Instituto Federal de Alagoas, campus Arapiraca, da turma 921, e vou apresentar sobre cartografia, os fusos horários e as projeções. Primeiro, quando vai estudar sobre cartografia, é importante saber como o nosso planeta é dividido. Ele é dividido entre meridianos, que são linhas verticais que vão dividi-lo entre leste e oeste, sendo o principal meridiano de Greenwich. De Greenwich até o meridiano mais ao leste, a gente vai ter 180 graus, vai de 0 a 180. E de Greenwich para o ponto mais a oeste, a gente vai ter menos 180 graus. Também existem paralelos que vão dividir nosso planeta horizontalmente entre norte e sul, sendo o principal a linha do Equador. Da linha do Equador, que seria 0, até o ponto mais ao sul, a gente vai ter 90 graus negativos, e ao ponto mais ao norte, 90 graus positivos. Nosso planeta ele é uma esfera, sendo assim, algo tridimensional. Sempre que nós vamos transformá-lo em algo bidimensional, através de um mapa, por exemplo, sempre vai ocorrer distorções, porque a gente está tentando transformar algo que tem 3 dimensões em 2. Então existem várias formas, vários tipos de projeções que visam transformar o nosso planeta, que ele é tridimensional, em algo bidimensional. Uma das que a gente pode citar é a projeção cilíndrica. Essa projeção é como se o nosso planeta estivesse envolvido em um cilindro, e ela se caracteriza porque o que está próximo a linha do Equador, ele fica bastante parecido com a realidade. Mas conforme você vai se afastando dela, as distorções são muito grandes. Nós também temos a projeção cônica. A projeção cônica é como se nós tivéssemos um cone que ele vai pegar uma parte do nosso planeta para poder transformar em mapa. Essas projeções cônicas, elas funcionam melhor em áreas que estão em latitudes medianas, como é o caso da Europa, América do Norte, etc. O resto fica muito distorcido de como é originalmente. E por último, a projeção azimutal ou plana. Nela nós vamos pegar uma parte do nosso planeta e tentar transformar ela em uma parte plana. Por exemplo, o símbolo da ONU, que vai pegando o nosso planeta de cima e colocando ele como algo assim plano, como se fosse um disco. E também um exemplo aqui na imagem que está. Na projeção azimutal, a gente vai ter as linhas no centro, né, vindo do centro, que seriam os paralelos, e essas linhas retas sendo os meridianos. Existem vários mapas feitos através dessas projeções. Entre os principais que a gente pode citar, né, seria o mapa de Mercator, que ele foi um dos primeiros que surgiu lá em 1500, e ele é bastante útil na navegação. Porém, ele também é considerado meio eurocêntrico, já que ele deixa em primeiro plano maior os países europeus. Depois nós tivemos a de Peters, que ela surgiu como sendo uma que mais próxima da realidade que a de Mercator. Porém, os países mais pobres, eles chamam de terceiro mundo, hemisfério sul, eles estavam em foco nessa projeção. Eles ficam mais destacados do que os países europeus da América do Norte, etc. E por último, a de Robinson, que é a mais utilizada hoje em dia, e ela é a que nós temos mais próximo da realidade, porque em vez de ser utilizado cálculos matemáticos para fazer ela, são utilizados as coordenadas. Assim ela fica mais próxima da realidade e com menos distorções. Também eu vou falar um pouco sobre os fusos horários. Esse tema de fuso horário ele está diretamente ligado com as coordenadas, com os paralelos. Porque, como eu falei, o mundo ele vai ser dividido horizontalmente em diversos paralelos, e esses paralelos, conforme a gente vai indo, a gente vai aumentar ou diminuir uma hora. A gente vai ter no meio, onde seria, por exemplo, Greenwich, como sendo 0, e conforme a gente vai indo entre cada um dos paralelos, ou seja, a cada 15 graus, a gente vai acrescentando uma hora no relógio. E a oeste a gente vai diminuindo uma hora. No caso, existem no total 24 fusos horários. E eles vão ser porque existem, no caso, 24 paralelos. Nosso planeta tem 360 graus no geral. E quando a gente pega esses 360 graus e divide pela quantidade de horas que existe, a gente vai chegar a esses 24 fusos horários. Então, entre cada paralelo
Entre cada um desses pontos, dessas distâncias aqui no mapa, a gente vai se acrescentar 1 hora. Como tá aqui, a gente pode ver, a oeste é sempre menos e a leste é sempre mais. Menos 1, menos 2, menos 3, mais 1, mais 2, mais 3. E é basicamente isso. Obrigado.